Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aqueles que puderem, abrem sua Bíblia em João 3,16. Hoje foi um dia cansativo. Desde quando a pastora, desde ontem, quando ela me falou se eu poderia pregar hoje, tinha ficado para a semana que vem. Aí ela me perguntou, eu falei, meu Deus, e agora? Só que aí eu penso assim, tocou no meu coração. Se eu falo não, não vou estar falando não para ela. Vou estar falando não para Jesus. Porque toda vez que Jesus me chama para algo, eu sempre aceito, mesmo não querendo fazer, mesmo não sabendo. E eu vou. E quando eu vou, Deus, Ele faz algo extraordinário. O que eu não sabia, Ele me ensina. E quando ela falou, eu falei, meu Deus, o Senhor usou ela para me chamar, porque eu já estava pensando em falar para ela, sábado que vem não vai dar para mim pregar. Aí Deus falou, bom, agora vou adiantar a pregação. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Não é no nosso tempo, é no tempo dEle. Às vezes nós achamos que vai demorar a acontecer e quando vamos ver, está acontecendo, né? Não adianta nós queremos deixar para o dia de amanhã, porque nós não sabemos o que vai ser o dia de amanhã. Em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, irmãos, nesse versículo, a Bíblia nos diz que Deus amou tanto nós, tanto Ele nos ama, que Ele deu o seu único Filho. Quando Deus entregou o seu único Filho na cruz, Ele sabia o que Jesus ia passar ali. Mas não foi só Deus que deu o seu único Filho, e sim Jesus deu a sua própria vida por nós pecadores. Porque Jesus, Ele nos seus 33 anos, Ele não pecou, Ele foi santo, Ele jejuava, Ele orava e Ele pregava a sua palavra, mesmo sendo cuspido, mesmo sendo humilhado, pessoas falando que Ele roubava, pessoas humilhando, falando coisas horríveis para Ele, que Ele continuou fazendo. E de toda forma, Ele queria nos salvar. Jesus, Ele levou sobre Ele todas as nossas dores. Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados. Desde aquela época, Ele já tinha levado pecados das outras pessoas que estavam ali. Até daquele ladrão que estava do lado dele na cruz. Ele já estava pagando o pecado. O ladrão tinha escolha de ali se humilhar perante a Ele, pedir perdão e ser salvo, como um deles fez. E Jesus disse que no mesmo dia ele veria Jesus, ele estaria no paraíso. E a mesma forma a gente tem a escolha de escolher o bem ou o mal, fazer o bem ou o mal. A gente tem duas escolhas. Ou a gente vai no caminho com Deus, ou a gente segue a porta larga, faz o que a gente quiser. Faça o que a nossa carne pede. Só que lá na frente teremos consequências. Na Bíblia nos mostra que ninguém vai sair deste mundo sem conhecer a palavra. Para depois não falar lá no céu, eu não conhecia a tua palavra, Senhor. Todos estão conhecendo. Às vezes até de formas pequenas conhece. Às vezes a pessoa fala um versículo da Bíblia. Hoje em dia é mais fácil, porque temos as redes sociais. Todas as vezes que abrimos Facebook, YouTube, lá já tem alguma pregação, tem alguma palavra de Deus. E hoje a internet é o que mais usam. E quando Jesus levou todas as nossas dores, levou todos os nossos pecados, Ele ficou ali calado. Ele não murmurou. Ele poderia falar, mas por que eu? Eu não fiz nada. Nesses 33 anos, Ele não pecou, Ele foi santo. E nós que
todo aquele tempo, na época de Jesus, as pessoas pecaram, blasfemaram. Antes de Jesus vir, na época de Noé, Deus já tinha terminado com aquelas pessoas que já estavam todas corrompidas. E depois daquele momento, veio outra geração. E mesmo assim, a geração conhecendo a palavra do Senhor, sabendo o quão grande foi feito, Deus, ele falou para Noé fazer uma arca. Noé ficou anunciando 100 anos. 100 anos anunciando a palavra do Senhor e ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Poderiam Noé até plantou a sementinha, mas eles não quis florescer. Eles deixou a sementinha apodrecer. E hoje em dia está a mesma coisa. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja ouvindo a palavra, mas nós não estamos deixando a semente florescer dentro de nós. Porque não basta só a gente ouvir. Nós devemos praticar a palavra do Senhor. Nós devemos fazer o que diz a Bíblia. A Bíblia, Deus já nos deixou para tudo. É para um conselho, é para saber se o que a gente está fazendo é errado, é para tudo. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é cura, é um milagre, é a palavra, é a salvação. As pessoas, muitos, eu estava vendo um vídeo que fizeram um jogo de beisebol com a Bíblia. Tá com a Bíblia para um lado e para o outro. Eles estão usando isso daqui como fosse qualquer coisa. Eles poderiam usar qualquer coisa, qualquer Bíblia, qualquer livro deles ali. Não, mas eles escolheram essa. Porque a palavra do Senhor, ela incomoda. Porque ela só fala a verdade. Ela só nos ensina a verdade. E a verdade dói. Às vezes fazer as coisas do Senhor, quando o Senhor pede, é difícil. Eu não vou falar que é fácil, porque muitas coisas o Senhor já me pediu, que eu chorava para fazer. Eu já chorei para fazer as coisas que o Senhor me pediu. As coisas que Deus nos pede é pouco do que Jesus sofreu na cruz. Quando Deus me deu essa palavra, assim que a pastora me falou, e eu falei que eu ia pregar, falei, Senhor, por favor, me dê uma palavra hoje para mim estudar, para mim entender mais dela. E aí eu fui folheando, aí eu já tinha cansado de procurar. Falei, meu Deus, o Senhor não me mostrou ainda. Eu estava lendo e só estava me cansando. Aí foi quando abri e eu olhei logo no número 16. Eu falei, Senhor, é essa. Porque hoje o mundo está da mesma forma do que antes. Está da mesma forma. Só que quando Jesus foi crucificado na cruz, da mesma forma que havia pessoas naquela multidão que negava ele, haviam verdadeiros adoradores. E ele olhou por cada um daqueles verdadeiros adoradores. Ele olhava cada um daqueles, ele olhava para cada um de nós que estamos aqui. Porque ele sabia que por mais que a multidão era grande, que negava ele, que humilhava ele, que estava ali presenciando a morte dele, estavam sorrindo. Mas muitos estavam ali bem no cantinho chorando. Falando, meu Deus, por que ele? Eu creio que ali muitos falavam, meu Deus, ele era santo, ele não pecou. Ficou 40 dias e 40 noites sofrendo dores, fome, sentindo o que nós sentimos. Nós não aguentamos 5 dias sem comer, sem beber água. Nosso corpo já começa a padecer. Já começamos a ficar doentes. E ele ficou 40 dias e 40 noites para provar que nós conseguimos. Se ele conseguiu andar correto, nós conseguimos. Ah, mas ele é filho de Jesus, mas ele era ser humano como a gente. Ele era carne como a gente. Ele sentia dores como a gente. Só que ele era fiel, verdadeiro, justo. Ele praticava a palavra do Pai. Que o mesmo Pai que é de Jesus é o nosso Pai.
E ele ali olhava cada um de nós aqui hoje, adorando verdadeiramente. E ele também olhava por aqueles que estavam negando ele, porque ele sabia que o nosso coração, se nós quisermos plantar uma sementinha da palavra, ela floresce. E a cada dia mais nós vai sentindo sede, porque uma planta, ela sente sede. Se nós não dermos algo para ela, ela não vai crescer, ela não vai florescer. E assim somos nós. Nós precisamos da água, a água da vida, a água do nosso Senhor. Em 1 João 4:10, diz assim: nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Quando a Bíblia diz que Deus, Ele nos amou primeiro, foi que Ele já estava nos amando mesmo sendo pecadores. Quando Deus nos fez, Ele sabia que nós iríamos passar por processos que iam nos desanimar, que iam fazer até a gente nos desviar do caminho dele. Mas é como a Bíblia diz, para ensinar o teu filho o caminho que anda, para que ele não se desvie. E assim é Deus nos ensinando o caminho que devemos seguir. Que o único caminho, a verdade e a vida é Ele. Quando diz a propiciação, Ele está dizendo: eu te perdoo pelos seus pecados. Eu sou misericordioso pelos seus pecados. Quando eu comecei a estudar esse versículo, tocou muito em mim. Porque teve um tempo que eu não me sentia digna do Senhor. Eu não me sentia digna mais de voltar para a igreja. Eu falava: Senhor, eu já errei tanto nos seus caminhos. Eu cresci ouvindo a palavra do Senhor. E quando eu peguei a minha adolescência, eu já me desviei. Eu não queria saber mais. E quando eu comecei a ver, ele já me disse: eu te perdoei dos seus pecados. Eu vim para te perdoar. Eu te amei primeiro. Às vezes as pessoas do mundo não nos perdoam por um erro, por uma fala. Mas Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa de errar, de pecar, de falhar. Ele só pede para que nós não fizemos mais. Fazer a mudança. Ser diferente. Quando eu fui pesquisar essa palavra, que era perdoar, ou proceder misericórdia, falei: meu Deus, eu já tinha lido aquele versículo, só que eu não tinha entendido. Porque tem palavras na Bíblia que a gente for ver, a gente não vai entender. E quando a gente puxa no dicionário, a gente vê a verdadeira palavra que está por trás, que é perder. Então Ele está nos dizendo que Ele nos perdoa. Perdoa por todos os nossos pecados. Em Romanos 5:8, também está nos dizendo: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você está entendendo o grande amor do Senhor nas nossas vidas? Vocês estão vendo o quão Deus é grande? Se você sair por aquela porta falando: meu Deus, eu não vou voltar mais, eu não quero mais, aí você lembra dessa palavra, que Deus amou tanto, tanto, cada um de nós que estamos aqui, que Ele deu seu único filho. Nós não temos coragem de dar nossa própria vida por alguém. Às vezes nós falamos: eu dou a minha vida pelo meu filho, mas nós não sabemos na hora. Abraão foi fiel com Deus. Deus deu Isaac para Abraão. E quando Deus pediu Isaac para Abraão, ele pode ter pensado: meu Deus, o Senhor me deu, agora vai me tirar. Mas ele sabia que se ele entregasse Isaac para Deus, foi Deus que deu, não era dele.
A mesma coisa é a vida, não é nós. Foi Ele que nos deu. Ele nos deu a vida. Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. Deus provou o seu amor por nós. Ele cuidou de cada um de nós. Até quando estávamos no mundo, Ele estava cuidando. Até quando estávamos fazendo coisa errada, Ele estava cuidando. Porque se Ele não estivesse cuidando, o diabo já tinha ceifado. Porque eu falo para todos, que o inimigo ele nunca vai estar brincando de maionete. Porque ele sabe que nós temos a chance da salvação. Nós temos ainda a salvação. E se nós voltarmos e andarmos no caminho do Senhor correto, lá na frente nós iremos ganhar a salvação. Quando Jesus voltar, nós vamos subir. E o inimigo, ele não brinca com a alma. Às vezes nós saímos dessa porta para fora, falamos, não vamos voltar mais. Vem o carro e atropela. Porque a nossa palavra, a nossa boca, quando a gente fala não vou mais voltar, a gente está profetizando. A nossa boca profetiza, ela tem esse poder de profetizar. E Jesus morreu, ele foi crucificado. As pessoas escolheram Barrabás, mas não escolheram Jesus. Barrabás sendo um pecador. Feito o que ele fez, as pessoas escolheram ele. E o mesmo jeito é hoje em dia. Eu tenho certeza que se você coloca uma pessoa inocente e uma pessoa que matou milhares na frente de uma multidão, ela vai na que matou a multidão. Ela vai. Hoje em dia nós vemos isso. Pessoas inocentes sendo presas. Pessoas inocentes sendo mortas. O amor, ele está se esfriando cada vez mais. Cada dia mais. Só que quando Jesus morreu no lugar de Barrabás, ele estava pagando o pecado de Barrabás também. E Barrabás tinha uma escolha depois disso. Ele se salvou da morte. Ele tinha uma escolha. Se ele ia andar certo ou se ele ia continuar do jeito que ele estava. Se ele ia seguir Jesus ou se ele não ia seguir Jesus. Porque ele viu. Jesus ficou calado todo momento. Com aquela multidão mesmo julgando ele. Por tudo que ele não fez. Poderiam ter inventado muitas das coisas. E Deus estava ali todo momento. Olhando. Jesus estava ali todo momento. Calado. E a mesma coisa eu e você. Nós temos a escolha. Se vamos andar no caminho certo ou se vamos andar no caminho errado. Se vamos seguir o caminho para a salvação ou se vamos continuar da mesma forma. Em 1 Pedro 3,18 também diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivifica pelo Espírito. Quando aqui diz mortificado, é um ato de parar de alimentar a carne. É um ato de a gente parar de fazer o que a nossa carne pede. Porque a nossa carne, às vezes ela quer muita coisa. Ela quer tudo. A carne, infelizmente, tudo que ela vê no mundo, que ela achar que é bom, ela vai querer. E isso significa mortificado. Pararmos de seguir a carne. Jesus, ele poderia escolher
não pagar pelos nossos pecados. Ele poderia falar, eu não vou fazer. Mas ele também se entregou. Porque sabemos que nós temos as nossas escolhas. Deus nos deu o livro-arbítrio. Nós temos as escolhas de tudo. Nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. Porque tudo que há neste mundo hoje em dia, muitas das coisas são para o mal. Não são mais para o bem. E logo, a Bíblia, como a pastora disse, vai sumir. Nós não sabemos se vamos estar aqui. Nós não sabemos se nós vamos ter subido. Nós não sabemos se a gente vai ficar para a prova, se não vai. Nós não sabemos se Jesus vai ter voltado ou não. Porque as coisas estão andando tão rápido. Governo, tudo está andando tão rápido. Que as coisas estão cada vez piores. E que o Senhor venha nos abençoar cada dia e venha nos dar força para passar por cada luta, por cada prova. E eu quero agradecer a pastora por essa oportunidade que ela me deu, por estar trazendo a palavra, porque não é eu que vim trazer a palavra, é o Espírito Santo. Ele primeiro falou comigo. Hoje ele falou comigo. Desde quando eu estava estudando até aqui, ele veio falando comigo. Eu só tenho a agradecer a Deus, sempre em primeiro lugar, por cada oportunidade que Ele tem me dado. Por tudo que Ele tem feito sobre a minha vida e sobre a minha família. Sobre a vida dos nossos pastores. Por eles estar aqui, a cada dia nos ensinando. Guarde essa palavra no teu coração. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.